Hoje eu tô aqui com a Pri. A Pri foi minha cliente de coaching, uma pessoa muito especial. E aí eu queria, primeiro de tudo, agradecer você, Pri, por estar aqui, tirando o seu tempo aí para dar essa entrevista. E eu queria que você, a princípio, se apresentasse pro pessoal, contasse quem você é, onde você mora. Tá, meu nome é Priscila, eu tenho 28 anos, moro em São Paulo, trabalho com audiovisual, edição de vídeo, gravação, vídeos para YouTube, vídeos institucionais, todos os tipos de vídeo. Tenho um site, www.privioto.com.br, que é o meu portfólio e está mostrando os trabalhos que eu tenho e tal, e contato também. Pri, eu queria que você contasse um pouquinho como que você conheceu o meu trabalho e o que fez você decidir começar um processo de coaching comigo. Eu falei para minha família que eu precisava de uma ajuda, que talvez seria uma boa opção eu procurar uma coach. Mas é claro que isso ainda demorou um tempo, porque eu não sabia exatamente se eu era um caso para uma coach, porque eu achei que eu era só uma confusão da minha cabeça, só uma fase ruim. E aí eu expus isso e meu pai falou: eu tenho uma amiga que é coach, talvez ela possa te ajudar, vou mandar mensagem para ela e tal, não sei o quê. E aí eu não lembro se foi meu pai ou foi a minha irmã, alguém mandou uma mensagem. E aí entrei em contato com você. E aí tivemos a primeira sessão para saber se era exatamente se eu era realmente um caso para você. E aí, sim, era. E eu era mesmo um caso, e aí fizemos, e foi incrível. E é isso. Ok, eu lembro bem dessa primeira entrevista. Foi ótima, foi engraçado. Se eu sou um caso a ser resolvido, eu falei, nossa... E como, né? E o bacana foi que nessa primeira entrevista, eu me lembro bem, você mostrou muita vontade de resolver a sua questão. Sim, sim. Pegar esse vazio que você estava sentindo e de alguma forma resolver. Isso é muito importante no processo de coaching, porque o processo de coaching é um processo de transformação. Você sai de uma zona de conforto e vai para uma outra zona de trabalho, de soluções, de novos comportamentos, e isso, na verdade, dói. Né? Eu sempre falo para as pessoas, o processo de coaching não é um processo gostosinho, quentinho, é um processo dolorido, é um processo porque a gente tem que mudar a mentalidade, tem que mudar a ação, a atitude, e a gente nem sempre está muito afim de fazer isso, mas para ter uns resultados diferentes a gente precisa mudar, sim. E aí eu queria que você contasse quais foram essas dificuldades para você no processo de coaching, quer dizer, aonde doeu mais, aonde foi mais difícil você passar por esse processo. Foi difícil, não foi fácil não, mexeu bastante comigo durante o processo e mexeu na minha vida, até hoje eu vejo o reflexo de coisas, e não só no que no que eu conquistei, assim, né, eu sei que realmente quero essa profissão, esse é um caminho e tal, não sei, mas não só isso, mas na minha forma de agir perante situações. Foi mais difícil mexer no sentimento que eu tinha em relação a trabalho e ao meu lado profissional, que era quase nulo, porque eu não tinha essa visão de profissional que eu tenho hoje. E foi muito difícil porque, enfim, mexe com sentimento, e aí você fazer lista de prioridades na sua vida e de coisas que são relativas para você, e aí você olha aquela lista e fala, meu Deus, essa lista é de quem? Porque não devia ser minha, devia ser lista de outra pessoa. Eu fui muito sincera em todo o processo. Se eu não sabia, eu não sabia. Se eu achava que era uma coisa ruim, eu colocava. E a gente tem uma ideia muito errada da gente mesmo. Isso é engraçado. Eu não achei que era assim, sabe? Mas a gente tem uma ideia errada. É um julgamento estranho. Que você se julga e acha que tá tudo bem. Só que aí você vê que você não é nada daquilo que você nem mostra, nem sente, nem nada. Isso foi muito difícil, assim, foi doloroso, foi difícil. Eu terminava a sessão e ficava lá horas, assim, meu Deus,
Que engraçado isso e tal, mas foi tudo bem. Não, tudo certo. Isso é bom, porque isso é uma parte importantíssima do coaching, que é o autoconhecimento, né? Não dá pra gente mudar e pra gente chegar onde a gente quer chegar, ou pra gente fazer uma transformação realmente relevante, se a gente não se conhece, não conhece os nossos valores, não se conhece. E muitas vezes o autoconhecimento, ele é meio deixado de lado, né? Isso é bobeira, isso é irrelevante, eu quero partir pra ação. Mas se a gente não se conhece, é muito complicado fazer essa transição. Então, no seu caso, eu lembro das sessões de autoconhecimento, o quanto você às vezes ficava chocada com seus valores e com as coisas, né? Que, puxa, mas eu não sabia que eu era assim, e enfim, eu ficava ali. Mas foi importante para você, porque eu acho que o autoconhecimento, ele é libertador, né? No final, você descobre quem você é e você consegue dizer não para coisas que você não conseguia, você consegue mudar a amizade, você consegue mudar o ambiente, porque você realmente vai a fundo para entender quem é a Priscila, né? E não fica naquela fantasia do julgamento das pessoas de quem é a Priscila. Você vai lá no fundo para descobrir. Isso é fundamental para a gente mudar realmente um caminho aí, ou fazer uma transformação. E aí, Pri, eu queria entender se teve alguma coisa que aconteceu durante esse processo, ou depois, que você nunca imaginou que poderia acontecer, ou pela rapidez, ou pela consequência, e que você acha que foi resultado do processo de coaching? Eu achei que eu precisava me enquadrar num padrão que já existe. Porque no audiovisual e edição de vídeo e tal, já tem um padrão que se estabelece, né? Porque é tipo estereótipo. A gente tem lá o cara, e aí ele... Todas as animações que ele mostra são sempre animações com um rock muito pesado, sempre os portfólios são muito parecidos com jogos de videogame, e isso não tem nada a ver comigo. E aí veio essa dúvida que talvez não fosse essa a minha profissão, porque eu sou uma pessoa, eu sou uma menina, eu sou delicada, eu tenho a minha personalidade, e não tem nada a ver comigo isso. E no processo de coaching, o que eu não imaginava e que aconteceu é que eu posso fazer o que eu quiser do meu formato de trabalho. Então, eu posso criar alguma coisa que seja parecido com a minha personalidade e eu posso levar isso. E é diferente, mas é meu. Eu não estou mentindo, eu estou trabalhando com o que eu amo fazer, do jeito que eu amo fazer, sabe? Então, eu gosto de... Eu não vou fazer aquela coisa do videogame, das animações de rock e tal, não sei o quê. Eu só precisava criar uma forma de expor a minha arte, o meu trabalho. E eu fico muito feliz de você falar isso, porque você acabou criando uma inovação dentro da sua área, né? Quer dizer, você está colocando o seu estilo e criando essa forma de vender o seu trabalho com a sua cara. Isso é muito importante. Por último, eu queria saber, se fosse um dia para você recomendar o meu trabalho para alguém, para algum amigo, para alguma pessoa, o que você considera como diferencial do meu trabalho? O que você acha que me diferencia de outros profissionais? O que eu mais gostei foi na primeira sessão que você falou assim pra mim: não somos amigas, não vai ser legal, não vai ser gostoso, vai ser difícil, eu tô aqui pra cutucar e não vai ser fácil. E aí na hora eu falei, nossa, né, que difícil. E realmente foi isso, sabe? Foi difícil, foi pra cutucar mesmo e tal, não sei o quê. E isso não tem nada a ver com uma boa relação. É só que, né, trabalhamos dessa forma e foi muito legal. E eu acho que isso é o que mais me pegou, porque eu sou uma pessoa sincera e essa sinceridade foi muito legal. E eu já recomendei. Já recomendei. Aliás, eu acho que todo mundo tem que fazer. Tem que fazer, porque é incrível, incrível. Que bom, fico muito feliz. Essa minha apresentação inicial, realmente, ela é séria, porque algumas vezes você é muito amiga da cliente. E você fica numa situação super embaraçosa de colocar muitas vezes ela na parede, né? Porque é sua amiga e tem assuntos que você sabe que ela não quer tocar e tudo mais.
Então, quando eu já aprendi que não funciona bem quando você é muito amiga. Você precisa realmente... É claro, a gente brinca, assim, não é que vai ser um inimigo, uma pessoa que a pessoa vai odiar, tal, não é nada disso. Mas assim, Não é. cara, não é uma pessoa que você vai colocar a cabeça no ombro e ela vai passar a mão na sua cabeça dizendo que você tá fazendo tudo certo. Não, vai ter momentos que ela vai te pressionar, sim. Porque você precisa sair da zona de conforto. Você precisa sair do que você está fazendo, da mentalidade atual que você tem para ir para uma outro patamar. Sim. Então, as pessoas vão te pressionar assim, porque a tendência do nosso cérebro é sempre voltar para o caminho que ele está acostumado. Então, ele sai um pouquinho, fica ali e volta. Então, se não tiver alguém para te puxar toda semana ali, para te tirar dali, você fica ali. Né? E você inventa uma desculpa, falar essa semana aconteceu isso, e semana passada choveu, e semana que vem fez muito sol, e o negócio não vai. Então, realmente é uma pessoa para falar, opa, fez sol, mas e aí? Né? O que você fez com essa informação? E isso, às vezes, machuca um pouquinho, às vezes, né, você vai para a sessão para ter um conforto e não é bem isso que acontece. Mas é uma relação que mas é claro que é uma relação boa, que nem você falou, a gente se tornou muito amiga durante o processo, e muito confidente, ainda bem. Queria só que você falasse um pouquinho sobre o processo online, se você achou que foi legal, se você achou que foi difícil, o que você tinha de expectativa e o que foi. No começo eu falei assim, nossa, será que funciona? Porque será que não fica uma coisa muito máquina, né? Não vai ficar... E foi uma surpresa, porque eu achei muito legal. Né? Tivemos um problema da minha internet não ter funcionado. Mas mesmo assim foi muito rápido. Ah, não, então eu te ligo. Ah, não, então peraí, a gente resolve e tal. E a gente conseguiu fazer todas as sessões. E foi muito legal, eu gostei de ter sido online, sabe? Não deixou nada frio. Pelo contrário, assim, foi muito gostoso, porque eu tava na minha casa, né? Você tava na sua casa. Então, é legal também, como trabalhamos em casa, eu trabalho em casa também. É como se tivesse uma reunião e então, já vou fazer, já vou não sei o que, isso foi gostoso. Você não sai e vai pensando e volta para casa e aquela coisa. Foi muito gostoso, foi muito válido ser online. Mas esse mesmo imprevisto que a gente teve da internet, quando é ao vivo a gente tem do estacionamento, do trânsito, da chuva. Então não muda muito. A questão é que acho que essa coisa do conforto da casa e de você, principalmente em São Paulo, né, ter essa economia de tempo, de trânsito, de estacionamento é muito válida. Muito para os clientes que eu atendo, porque você já mora longe e tudo mais. Então, é uma coisa que eu estou testando e que está sendo muito bem recebida pelos clientes. Então, para mim, está sendo válido. E obrigada de novo. E que bom que o seu processo deu tão certo. Eu sei que você já está aí colhendo seus frutos, você já está com seus clientes. E essa era uma meta, assim, do início do processo, ter os seus clientes. Fora isso, você já entendeu... a parte, tudo que você contou de ser uma empresária, de ter uma cabeça de empresária. Então hoje você tem uma receita, hoje você tem novos clientes, hoje você tem uma estrutura, hoje você está até com o ambiente físico e virtual aí engatilhado para poder tocar esse seu projeto. Então da Pri que chegou aqui, né, e com a cabeça que não sabia o que queria fazer e realmente não sabia do que gostava, para a Pri hoje que já tem praticamente já tem um negócio muito estruturado, o que não está estruturado está engatilhado, dá muito orgulho de ver isso e ver que a gente investe nas pessoas corretas, né? Você chegou no momento que eu estava entrando quase ali em licença maternidade, mas eu vi a sua vontade de transformar e falei, cara, eu vou aceitar esse desafio não só por você ser filha de um amigo querido, mas principalmente porque eu vi no seu olho uma vontade de fazer acontecer. E isso para mim, como coach, é importante porque não me frustra, não te frustra, enfim. A gente faz um processo bonito, né? Foi mesmo. Então, obrigada aí pela confiança e até a próxima. Obrigada, Gi. Obrigada a você. Um beijo. Tem um canal, tem um site, tal, privioto.com.br, entendeu? Já dá um recado. Ai, não posso dar o recado, isso ainda, não tá no ar ainda. Dá, porque aí tem que entrar. E decidiu fazer o coaching comigo. Tá. Eu falei, eu expus isso para minha família e meu pai te conhecia. Segura aí, que senão a sua entrevista vai ficar muito ruim. Peraí. Tá. Fica aqui. Fica aqui. Quer tentar de novo?
faço. E é isso. Ai, eu não sei me apresentar direito, sabia? Mas é bom, então, isso é uma dica que você precisa aprender. Como assim você não sabe se apresentar? Ele não tem um ossinho, uma da ração, sei lá, da comida. Boa. Pega ele, Gi. Deixa ele no colo, assim, meio embaixo. Peraí, rapidinho. É que a minha é mais velhinha, sabe? Ela fica quietinha. Não... O meu não, o meu é uma espoleta. Quantos